Bem-vindo, irmãos e irmãs da Igreja de Cristo. Hoje damos início a um outro estudo, especificamente sobre o evangelismo pessoal. Estarei combinando duas séries diferentes de dois irmãos da Igreja de Cristo aqui nos Estados Unidos, que são Mark Copeland e Ron Boatwright. Eles escreveram no assunto similares os dois e achei importante combinar e traduzir para vocês. Então vamos começar respondendo a pergunta: por que fazer o evangelismo pessoal? Evangelizar significa proclamar as boas novas do Evangelho de Cristo. Jesus, ao dar a grande comissão aos 11 apóstolos, diz em Mateus 28, 19 e 20: Ide, pois, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando que observem todas as coisas que te ordenei. Imagine Jesus dizendo essas palavras para nós hoje, e que éramos um dos 11. Qual seria a reação? Impossível, incrível, absurdo? Ou, Senhor, você não vê que somos apenas 11? Ou talvez poderíamos pensar, sim, Jesus realmente se refere a mim também. Também temos a obrigação de ensinar aos outros. Jesus acabara de ordenar aos 11 que fossem ensinar e ensinar aos convertidos a observar todas as coisas que lhes ordenou, incluindo que também devemos ser ensinados a ir e ensinar. Paulo diz em Romanos 14, sou devedor tanto a gregos como bárbaros, tanto a sábios como ignorantes. E da mesma maneira, hoje somos devedores a todos, e todo não cristão, porque temos as boas novas que podem salvar a sua alma. Isso nos coloca na obrigação de compartilhar o Evangelho com os perdidos para que possam ser salvos, pois alguém nos amou o suficiente para nos ensinar a verdade. Então não deveremos fazer tanto por outra pessoa? E se você não fosse salvo e estivesse condenado ao inferno, não gostaria que alguém lhe ensinasse o Evangelho do Salvador de Cristo? Se as pessoas não ouviram e não aprenderam o Evangelho, elas não podem obedecê-la. Em 1 Pedro 4,17 é feita a pergunta: qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho? A resposta é dada a 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8, que diz que quando o Senhor vier, Ele virá em chamas de fogo, tomando vingança sobre os que não conhecem a Deus e os que não obedecem o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Não devemos querer ver ninguém perdido. Mas como Paulo diz em 2 Coríntios 5,11, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens. Melhor ainda, conhecendo o terror do Senhor, persuadimos os homens. As pessoas ficarão perdidas para sempre se não as ensinamos agora. O Senhor não quer que ninguém se perca. Lemos em 2 Pedro 3,9, o Senhor é longânimo para conosco, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Eles só podem se arrepender quando sabem o que fazer. Também lemos em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Por causa do que o Senhor fez por nós, temos a obrigação de ensinar outras pessoas, para que venham a conhecer a verdade e sejam salvas. Paulo diz em 1 Coríntios 9,16, ai de mim se não pregar o Evangelho. Como vamos responder ao Senhor se não nos preocupamos em contar as boas novas a outras pessoas? Não é o trabalho somente do pregador, não é o trabalho somente dos presbíteros, dos pastores, é o trabalho de cada uma alma que chega ao Senhor. Nosso Senhor, ao ensinar os seus discípulos, diz-lhes em João 4,35, dizes que ainda faltam 4 meses para a colheita. Eis que vos digo, levantai os vossos olhos e vede os campos, porque já estão brancos para a colheita.
Nosso Senhor estava falando da colheita espiritual de almas que seriam perdidas na eternidade se não fossem colhidas. Há uma urgência em ensinar os perdidos, pois Jesus diz em Mateus 9, 37 a 38, a colheita é realmente abundante, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, ore ao Senhor da colheita, para enviar trabalhadores para a sua colheita. Devemos trabalhar na colheita do Senhor porque, se não o fizermos, aqueles a quem poderíamos ter ensinado se perderão e não queremos que isso aconteça, certo? No primeiro século, as boas novas do Evangelho causaram tanto entusiasmo que diariamente no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e pregar a Jesus. Atos 5, 42. Precisamos estar tão animados hoje também. E mesmo quando eles estavam sendo fortemente perseguidos, alguns até a morte, lemos em Atos 8:4, portanto, os que estavam espalhados iam por toda parte pregando a palavra. O que deve nos parar hoje? Não estamos sendo perseguidos. Temos muitas mais vantagens, temos o automóvel, o avião, o telefone, a internet, a página imprensa. Não temos desculpa. Ensinar os perdidos é a obra que o Senhor ordenou a cada um. E a cada um de nós temos a responsabilidade. O evangelismo bem-sucedido é realizado uma pessoa de cada vez. O evangelismo não deve ser feito apenas em terras distantes, mas também devemos ensinar aqueles que estão perto de nós, nossos vizinhos, na porta ao lado de nós. Deus está conosco enquanto ensinamos a sua palavra aos perdidos. Teremos sucesso porque lemos em Filipenses 4:13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando fazemos o que o Senhor diz para fazer, não falharemos. Quando ensinamos os perdidos, fazemos com que todo o céu se regozije. Jesus nos diz que há alegria na presença dos anjos de Deus quando um pecador se arrepende. Lucas 15, 7 e 10. A alegria de ensinar o Evangelho a alguém e vê-lo obedecer está além de qualquer descrição. Então, no próximo estudo, vamos ver algumas razões reais que nos atrapalham hoje em buscar a compartilhar o Evangelho de Jesus Cristo com as pessoas ao nosso redor. Por hoje é só. Te vemos da próxima vez.